Hoje nós estamos falando de ser vencedor é um estilo de vida. E nós não estamos falando de... Eu brinco com o time, eu nem tenho tempo de praticamente de ver essas coisas, né? Eles que me perturbam, brincam comigo, mandam mensagem, mas eu acho que a nossa vida como cristão é de felicidade, é de alegria, é de gozo, é de paz. Eu vi aí mandaram uma mensagem, né? Um bannerzinho, nem lembro quem mandou, e mostrava assim, falou assim: olhe uma briga do trânsito no Canadá. Vocês viram isso? Alguém viu? Só eu que vi? Aí a gente vê, o cara vai com a moto, o outro fecha ele lá, e aí você fala: nossa, vai sair uma briga. Aí o cara para o carro, vai até o cara da moto, pede desculpa pessoalmente para ele, pergunta se feriu ele, se machucou ele, se alguma coisa, se ele não quer ir no médico, se ele quer alguma coisa, e se desculpa um monte. Aí o cara da moto fala: não, fica tranquilo, não aconteceu nada, olha, obrigado pela sua atenção, por o senhor ter parado, por o senhor ter perguntado. Aí ele se despede e vai embora. Assim deveria ser a nossa vida. Eu não vou falar do trânsito, porque no trânsito mistura todo tipo de pessoas, as pessoas que estão em paz, as pessoas que não estão. Mas se nós estamos na igreja, a igreja deveria ser o lugar da paz, ou o lugar pelo menos onde a gente reconhecesse que o amor de Cristo é para nós, que as dificuldades vão vir, é normal, mas que elas não vão nos doutrinar, nem vão nos dominar, nem vão nos roubar. Nós temos que saber quem nós somos. A gente tem que saber que esse irmão que está sentado do lado não é meu inimigo, que esse irmão que está do outro lado também não é meu inimigo. Mas um dia ele pisou no meu pé. Tudo bem, irmão, ele pode ter pisado no seu pé, mas com certeza não foi de propósito. Talvez ele esteja passando um momento de grande aflição na vida dele, e aí saiu de casa já angustiado, oprimido, abatido. E aí quando você chegou na frente, aconteceu alguma coisa, mas essa pessoa é lavada no sangue de Jesus. Essa pessoa busca o mesmo lugar que você, busca o céu. E quem busca o céu não busca briga, não briga contenda, dissensão, não briga, esse não é o lado dele. Mas aquele casal, eles brigam demais, eles casaram e brigam demais, estão dentro da igreja. Então a gente vai orar por eles, para eles não brigarem mais. Porque se há uma opressão, se há um jugo, se alguma coisa está roubando a paz deles, você tem autoridade para restaurá-lo. Você está debaixo da palavra de Deus, não está? Sim ou não? Você acredita no poder de Deus? Então tudo que possa vir contra a sua vida, contra a sua casa, contra a sua família, contra a família do seu amigo, contra o seu vizinho, você tem autoridade para clamar. Diga: eu tenho autoridade para clamar. Por isso que nós precisamos mudar o nosso estilo de vida. Nosso estilo de vida não pode ser o estilo de vida daquele que está lá no mundo de qualquer jeito. Nosso estilo de vida tem que ter o quê? Bússola, norte, sul. Tem que saber as estações, as dificuldades, as aflições. A gente precisa aprender a pedir perdão, a pedir desculpa, a dizer: irmão, desculpa aí, eu pisei no seu pé, não foi legal. Você reparou? Se você convidar uma pessoa: vamos lá numa cantina, ele fala assim: não. Aí você fala assim: não, vamos lá, eu vou pagar um café para você. Aí ele já fica até meio assim: você vai fazer o quê? Pagar um café. Aquele de graça? Não, aquele eu não vou te dar. Eu vou lá mandar fazer um para você, vamos lá. No dia seguinte você está com raiva daquela pessoa? Mas por quê? O café mudou a tua história? O comportamento mudou a tua história. Toda vez que nós somos bem tratados, alguma coisa muda, alguma coisa tem uma intensidade diferente. Eu fui vendedor quando eu era jovem, e meu pai foi uma grande parte da vida dele vendedor. E ele pegava eu e meu irmão e ele falava assim: nunca chegue numa loja ou no escritório de alguma empresa com semblante caído, e nem batendo boca entre vocês, e nem responda a palavras duras. Eu falei: meu pai é muito chato. Mas ele obrigava a gente. Eu e meu irmão, a gente andava às vezes brigando na rua. A gente era do mundo, os dois, até bobagem saía. Mas quando a gente chegava assim a alguns metros do lugar, ele falava: se liga aí,
Aí eu olhava para ele e falava: agora você vai ser bonzinho? Ele falou: pss. Terminou, a gente continua a nossa guerra depois. Aí os dois riam um para o outro. Um dia nós fomos numa rede de lojas aí, e o gerente geral lá falou assim: eu vou pagar um café para vocês hoje. Eu falei: não, a gente sempre que paga. Não. Hoje de manhã eu não estava legal, eu discuti com a minha esposa, e quando vocês entraram na loja, vocês entraram tão animados, sorrindo, que vocês me puseram para cima. Então vamos lá que eu vou pagar. Escolhe aí, vocês querem comer, vocês querem fazer o que vocês quiserem, eu vou pagar. E aí nós rimos tudo, comemos lá com ele, saímos. Aí meu irmão falou: se ele visse a gente meia hora antes de entrar, hein? E a gente começou a rir e falar assim: é verdade, olha aí, o papai falou que se a gente não trouxesse indisposição, não trouxesse mágoa, não trouxesse raiva, não trouxesse aquela cara feia, nós íamos mudar a vida das pessoas. Eu não dei dinheiro para ele, eu também não contei histórias bonitas, eu também não perguntei se a mulher dele tinha razão ou não tinha razão de brigar com ele, mas nós mudamos simplesmente a estrutura dele, sorrindo e conversando de uma forma animada. Será que a gente percebe o que é um estilo de vida? Meu pai, ele sempre foi muito, nesse sentido, ele foi muito sóbrio nos comportamentos dele. A gente entrava nos clientes e ele enfiava a mão no bolso do paletó, ele andava sempre de paletó e gravata. E ele entrava nos lugares, enfiava a mão no bolso, tirava a bala e dava para o balconista, e dava para a secretária. Eu falava: ô pai, dá uma bala dessa para mim. Ele falava: não, essa bala tem objetivo, essa bala é para o pessoal do atendimento, que fica no balcão o dia inteiro, e muitas vezes só recebe caroço, problema. Eu falei: e eu, pai, também recebo caroço, problema. Ele falou: para, lá em casa tem, você pega. Isso nós achávamos assim uma coisa absurda, eu e meu irmão. Mas por que ele tem que dar bala para os outros? Um dia, eu e meu irmão fomos num atacadista lá naquela região, na verdade era na Galeria Pagé, um dos maiores distribuidores que tinha ali. E nós chegamos lá e meu pai não foi nesse dia. E aí nós entramos lá e estávamos conversando, e tinha um rapaz lá, que ele era um negão enorme, mas muito bonzinho. E ele falou assim: o seu pai marcou a minha vida. E eu falei: o que será que meu pai fez para esse negão? O que aconteceu? E aí ele pegou e falou assim: eu amo seu pai. Eu falei: esse negócio não está bom não. O cara desse tamanho, amando meu pai. Ele falou: eu não tive um pai como você tem. Um dia eu estava aqui agoniado, com um problema, com um monte de coisa, e ele chegou e me deu uma bala. E eu falei para ele: ô senhori, obrigado pela bala. Ele falou: você merece muito mais, aqui no momento só tenho a bala. Tem alguma coisa que eu possa fazer pela sua vida? E ele falou que começou a chorar, porque ele nunca tinha ouvido alguém perguntar para ele se tinha alguma coisa que ele pudesse fazer pela vida dele. E aí meu pai falou: vem cá. Aí saiu, levou ele lá numa lanchonetezinha que tinha lá embaixo, quem vai na Galeria Pagé, eu ia, sabe que lá embaixo tem um restaurantezinho. E levou ele lá, falou para o cara: o que você gosta de tomar? Pagou para ele, ficou conversando. Ele chorou um monte, contou os problemas dele. Ele falou assim: aquele dia seu pai me deu alguns conselhos, mudou minha vida. Ele começou com uma bala. O que você está esperando, irmão, para mudar a vida das pessoas? Talvez você está esperando que você tenha uma fortuna no bolso. Talvez você está esperando que você seja teólogo formado. Talvez você diga que nem pastor é. Mas você tem tudo que você precisa para mudar a vida de uma pessoa. Você tem que ter amor no seu coração. Você tem que ter vontade, garra pelas vidas. Você tem que sentir vontade de ajudar as pessoas. Estilo de vida não é obrigação. Estilo de vida é como o teu caráter foi formado. Como o teu caráter foi formado? Como é que você aprendeu a lidar com o ser humano? Ah, que vença o melhor. Ah, se eu puder tirar dele, eu tiro. Ah, eu não vou ser quem vai perder. Ah, a gente acostumou com algumas frases que não são verdadeiras para a vida do cristão. E hoje, é muito importante que eu entenda o que é ter um estilo de vida voltado para aquele que me salvou. Voltado para quem te salvou você? Foi Jesus? E como é que era o estilo de vida de Jesus? Ele chegava no lugar e os milagres
Ele não perguntava assim: ah, safado, você está com essa doença por quê? Ele não perguntava isso. A pessoa procurava por ele, ele falava: você quer que seja curado? Você é curado. Ele não ficava dizendo quem ia, quem não ia. Ele estava sempre disposto a melhorar a vida de alguém. E ele não estava disposto a melhorar a vida de alguém dando dinheiro para as pessoas. Ele estava disposto a mudar o quê? A estrutura da pessoa. A estrutura, amado, começa no caráter. A estrutura começa na tua estrutura de pensamento, forma de falar, forma de agir, qual é a tua pretensão. É aí que muda. Quando você começa a entender quem você é, você pode trazer mudança para a vida dos outros. Enquanto você não entender que você aceitou a Jesus, alguém aqui já aceitou a Jesus? Quando você aceitou a Jesus, você disse que queria Ele como seu único e suficiente. Você queria. Então você começa a ser um discípulo. Você começa a ser alguém que vai seguir a esse Jesus. E seguir a esse Jesus é essa mudança. A gente olhar para as pessoas, não para achar os defeitos, porque todos nós temos. A gente olhar para as pessoas, não para dizer o que ele fez de mal por mim, mas o que eu posso fazer para mudar a vida dele. Você já pensou assim? O que você pode fazer para mudar a vida do seu filho? O que você pode fazer para mudar a vida do seu marido? O que você pode fazer para mudar a vida da sua esposa? O que você pode fazer para mudar a vida do seu patrão? O que você pode fazer para mudar a vida daquela pessoa que mora da casa do teu lado, mas só faz coisa ruim, só perturba? E aí de repente a gente está tão retido, tão preso, tão bloqueado, que a gente não enxerga. E o Senhor está mandando dizer para você: é hora de tirar o peso do ombro, é hora de começar a viver a promessa dEle, é hora de você começar a ter alegria. Olha para a pessoa do lado aí, vê se ele está sorrindo. Vou sorrir do quê, apóstolo? Sorrir porque você está vivo, já é um grande motivo. Sorrir porque Jesus podia ter falado assim: você não, mas ele falou: você sim. Chega para perto. Começa a entender que muita gente não teve chance, morreu antes de ser salvo. Muita gente não teve chance, não pregaram para ele. Muita gente não teve chance, mesmo estando dentro da igreja, tinha a cara de maracujá. Não teve chance. Mas você tem a chance. Você tem um baixinho perto de você, chato, pentelho, fica toda hora provocando você, mostrando os sinais de Deus, a glória do Senhor. E nós precisamos viver essa palavra. Viver essa palavra. Acreditar nos sinais, acreditar no amor, acreditar na realização. Por quê? Porque o inimigo vai tentar roubar tudo isso de você, mas você não foi chamado para perder, você foi chamado para ganhar, vencer. Amém? O tema: o vencedor vive na orientação do Senhor. Nós temos que viver na orientação de quem? De Deus. Aí no livro de 2 Reis, capítulo 5, segundo livro de Reis, capítulo 5, Jesus tem misericórdia. Você está preparado para viver a promessa de Deus? Fala a verdade. O que você está esperando para falar do amor dele? Ele fala assim: abre a tua boca e eu a... Você é crente mesmo, você sabe da Bíblia, hein? Rapaz, daqui a pouco eu nem preciso mais vir aqui. Eu só ponho lá no telão, vai por ali. Amado, nós sabemos o caminho, mas a gente não abre a boca para ele encher. O que nós falamos na terça-feira? Eu viro e quando eu viro, liga a ignição, e a ignição vira o motor. E quando a ignição vira o motor faz o que? As rodas andarem. E eu nem imagino, você já tem a chave de carro aí na sua mão? Olha para ela. Se tem uma chave de carro, olha para ela. Um dia eu olhei para a chave do carro aqui em casa. Final da tarde, quando eu olhei de novo, eu estava em Curitiba.
No outro dia, eu olhei para a chave do carro novamente. Quando foi de noite, eu estava em São Bernardo. Um negocinho desse tamanho. Coisinha mínima. Mas sem ela eu posso ir lá e não vai ligar. Não vai ligar. E se eu fizer a ligação direta, ainda vou ter que quebrar a trava e outras coisas mais. Não dá. Eu preciso acreditar no que Deus me deu. Eu preciso acreditar na promessa do Senhor. Eu preciso acreditar que o começo, ele vai movimentar uma porção de coisas, mas que o fim é melhor do que o começo. A Bíblia diz isso. Quando eu percebo, eu já fui. Quando eu percebo, eu estava lá, e de repente, eu lembrei agora, eu estava lá, e o filho do bispo lá, bispo Marcelo Martins, ele foi lá, menininho, ele foi lá e abraçou por trás. Eu estava numa reunião, dando quase que um aconselhamento ali para os pastores e tal. De repente veio um menininho assim, ó, deu um abraço por trás e me colocou o rosto colado no meu. Quase chorei, irmão. Porque você está tão acostumado assim na pegada do viemos para fazer, viemos para resolver, e Deus manda um menininho só para dar um abraço em você. Eu fiquei paralisado na mesa, e o pai dele percebeu. E hoje ele me mandou a foto, que eu nem vi que ele tirou foto. O pai, quando viu o menino fazendo aquilo, do lá, pá! E aí ele mandou a foto e falou: olha o amor do Tite pelo apóstolo. Eu falei assim: a gente está vivendo coisas que a gente não percebe. Deus está fazendo sinais que você nem viu. Coisas estão acontecendo na tua família, com teu filho, com a tua casa, com teu marido, com a tua esposa, e você nem percebeu. E são, como diz assim, a bispa diz assim, são bilhetes de amor. O Senhor manda bilhetes de amor, e você está tão naquela, está tudo tão estranho, que você nem olha. Eu fui quebrado naquela hora, porque eu cheguei para ir embora, e eu saí do hotel e fui até a igreja, só para dizer assim: Deus abençoe, obrigado por tudo, porque é caminho. E daí eu cheguei lá, entrei, e aí eles começaram a servir café, isso e aquilo e tal. Quando eu vi, fazia 4 horas que eu estava lá dentro. E a primeira coisa que vem na sua cabeça quando você tem que fazer uma viagem de mais 4, 5 horas, é assim: ai meu Deus, eu preciso sair logo daqui, porque eu preciso pegar a estrada, eu preciso andar. Só que quando já estava nessas quase 4 horas, esse garotinho foi lá e deu um abraço. Aí eu falei: esquece o horário, não tem mais nada de horário. Se Deus me trouxe até aqui, estou ministrando esse pessoal para abençoar eles, e a criança veio dar um abraço desse, é porque Deus está falando assim: não tenha pressa de sair da minha presença, Marcos, não tenha pressa. Aí eu falei para ele: faz o que vocês quiserem, eu estou aqui. Aí eles: não, só mais umas perguntinhas, uma coisa, tal. Eu não posso falar o que gerou essa reunião, porque é algo muito especial para eles, mas eu acredito que em janeiro, fevereiro eu vou poder falar. E vocês vão falar assim: nossa, uma reunião fez tudo isso na vida deles? Porque Deus faz. Deus faz. Só que você precisa estar atento para falar o que Deus está falando para você, o que Deus está manifestando para a tua vida. E nós muitas vezes não estamos prestando atenção. Alguém aqui tem algum motivo para ficar feliz? Então vive intensamente esse momento. A gente costuma valorizar o quê? As coisas boas, as coisas ruins? Não, as ruins. Normalmente o pessoal valoriza as ruins. As boas a gente até se alegra na hora que recebeu, mas meia hora depois, um dia depois, você comprou o carro zero, na semana seguinte você já está achando que o carro é normal. Mas quando vem alguém e risca o seu carro com prego, você fica a vida toda dizendo: aquele dia que eu fui na sua casa, enquanto deixei o carro lá fora, alguém riscou minha porta com prego. Sim ou não? Sim. Nós temos o hábito de valorizar as coisas ruins e não as coisas boas. Apóstolo, o que quer dizer isso? Quer dizer que eu perco um tempo muito grande da minha vida não aproveitando daquilo que Deus me deu de bom, não compartilhando a graça, não dizendo para as pessoas que tem coisa melhor, não mostrando. Você falou que já teve milagres na sua vida, olha, vive intensamente o milagre, testemunhe intensamente o milagre, mostre que você acredita e confia em Deus. As pessoas aí fora estão precisando de gente assim.
Estão precisando de ver que Deus continua operando na sua vida, na sua casa, no seu filho, porque às vezes na dele não está operando, mas quando ele olhar para você e ver que você está contando que Deus pode, que Deus faz, ele volta para casa dizendo o quê? Deus vai fazer na minha também. A fé vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus. Nós testificamos através dos nossos testemunhos, precisamos compartilhar isso. E Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do Senhor, seu Senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e este era um homem herói valoroso, porém leproso. Saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram preso uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então Naamã notificou ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou da sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro, 10 mudas de roupas, e levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus, para matar e para vivificar, para que este envie a mim um homem, para que eu o cure da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Amém? Olha a diferença. Veio a carta para o rei, e o rei falou: ó o que ele quer fazer comigo, olha como ele quer me atingir. Ó, você está vendo que ele está tentando, porque afinal de contas o rei da Síria era o rei mais poderoso ali na época. Ou seja, se ele cismasse de invadir Israel, ele invadiria. Se ele cismasse de matar eles ali, ele mataria. Então a primeira coisa que veio na cabeça dele não foi assim: somos povo de Deus. A primeira coisa que veio na cabeça dele não foi assim: Deus quer nos honrar. A primeira coisa que veio na cabeça dele não foi dizer: puxa vida, nós estamos sendo valorizados por aquilo que nós somos, mas foi: ele vai fazer mal para nós. Mas quando vai ouvir a voz do profeta, é totalmente diferente. Como que o profeta fala? Deixa vir a mim. Não é isso que ele falou? Ele falou que, aí vamos ler de novo? Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as suas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Israel era a representação do povo de Deus, o lugar onde a manifestação de Deus estava estabelecida. Só que de repente, ao invés do rei falar: profeta, o que é que você diz disso? O que é que você acha que a gente deve fazer? Ele já começa a falar da parte ruim da coisa. Eu sei que isso não acontece com você, eu sei que isso não acontece na sua casa, eu sei que isso não acontece no seu trabalho, mas o povo que não conhece a Deus lá fora, qualquer coisa difícil, ele já puxa o carro. Ah, amanheceu chovendo, tá vendo? Eu falei que não ia dar certo. Ah, de repente, justamente eu fui sair e o pneu estava baixo, estava quase sem ar lá o pneu. Ó, o dia já começou ruim. Olha aí, olha que situação. Pneu agora no chão, vou ter que trocar o pneu, vou chegar atrasado. Ah, hoje vai ser um dia daqueles. Quem é que profetizou? A própria pessoa. Deus não tinha aquilo para ele. Talvez até o inimigo tentasse se levantar, mas talvez Deus quisesse dizer para ele: será que não chegou a hora de você trocar de carro? Será que não chegou a hora de uma mudança na sua vida? Será que você não quer ver o milagre da chuva parar? Será que você não quer mudar seu perfil ou sua perspectiva de caminho, de o que você vai fazer? E nós muitas vezes não prestamos atenção nesse detalhe. A diferença entre o rei olhando com os olhos carnais e o profeta olhando com os olhos espirituais.
Faz o papel aí do pastor, pergunta para o irmão do lado, como é que estão os teus olhos? Bifão ou espiritão? Como é que está? Não entendi. Você está sem olho? Nem espiritual, nem carnal? O que aconteceu? O pessoal só olha um para o outro assim. O que quer dizer isso, irmão? A casa caiu? Ele pegou, ele chutou, bicou minha canela. Não. Quando eu olho para isso, eu começo a entender o que Deus tem preparado para mim. Eu começo a entender que Ele não aceita a minha derrota. Quem aceita a minha derrota sou eu. Diga, Deus não aceita a minha derrota. Quem aceita sou eu. Você percebe a diferença? Jesus disse que Ele tinha feito coisas grandes, mas que nós faríamos coisas ainda maiores. Agora, como é que você fala? Não, do jeito que está, a casa cai, as coisas vão ficar pior. Eu vou ser sincero para você, eu acho que a gente vai separar mesmo. Não, sabe o que vai acontecer? Eu vou fechar a empresa mesmo, essa empresa não vai para frente. Meu Deus, dinheiro. Você só vai soltando palavras boas, palavras de derrota, palavras de problema. Peraí, não foi isso que Ele disse. Ele disse que você faria coisas ainda maiores. Mas com essas palavras eu não faço coisas maiores, eu faço coisas menores. Então eu preciso me reposicionar. Diga, reposicionar. Eu preciso acreditar no que eu estou fazendo. Você já viu? Às vezes a pessoa está pondo uma roupa, ela põe a roupa tal, aí alguém passa e fala assim, não ficou boa para você. Ela fala, é mesmo. Que palpite é esse? Você não tem 2 olhos no rosto? Dá para você ir até o espelho e olhar? Vai ficar vivendo porque o outro falou? Ou vai viver por aquilo que você acredita? Se eu tenho, esse aqui é meu melhor paletó, então eu tenho o meu melhor paletó, eu coloquei, está colocado. A bispa às vezes ficava brava comigo, agora ela já esqueceu isso, mas antes ela falava assim, não é melhor você trocar a gravata que combina mais? Não. Você não vai trocar? Não. Eu já coloquei. Mas veja bem, já está colocado. Ela vai ficar onde ela está. E aí ela falava assim, mas você é teimoso. Não sou teimoso. Eu olhei, essa camisa com essa gravata, com esse paletó, acabou, eu ia trabalhar, eu pegava, já colocava, acabou, saí. Ei, não, vai ser essa roupa mesmo. Mas você... Amanhã você escolhe a outra, porque hoje já foi colocado. Por quê? Porque eu não ficava preocupado com o que os outros iam achar. Quem comprou a roupa fui eu, foi com o meu dinheiro. Quem ficou devendo lá na loja fui eu, quem pagou a prestação fui eu. Então eu vou pôr a roupa que eu quero pôr, vai ficar assim, pronto. Agora tem gente que se ela for sair, ela está saindo, alguém fala, ela volta e troca. Aí quando ela vai de novo, fala mais uma, ela volta e troca. Aí vai de novo, ela volta e troca. O que quer dizer? Você não sabe o que você quer, não? Está dependendo da vontade dos outros? Porque você vai perguntar, já pensou, você chega para alguém e fala assim, que cor você gosta mais? A pessoa fala azul. Aí você vai no outro, que cor você gosta mais? Verde. Ela vai sair, pergunta, tá boa essa roupa verde? A do azul fala assim, não, verde eu não gosto, põe azul. Aí ele vai e troca de roupa, quando ele sai encontra o outro. Tá boa essa roupa azul? Não, melhor é verde. Onde vai parar isso, irmão? Agora pensa na tua vida espiritual. O que os outros acham, o que as pessoas falam. Vai pela Bíblia. Para isso você tem um líder espiritual que ministra para você, que está sempre falando contigo, um líder de célula que está lá te apoiando. Para quê? Para que não venham umas conversas de enxurrada querendo roubar o que você já tem. É dali para mais e não dali para menos, é dali para alegria, para o gozo, para a paz, para a realização e não para a dúvida, incerteza, medo. Você tem tudo que você precisa, executa. Temos que estar conscientes que não seremos vencedores porque somos espertos, poderosos, fortes, mas seremos vencedores porque temos a manifestação do Espírito Santo em nossas vidas. Diga, eu vou ser vitorioso, porque o Espírito Santo me faz vitorioso. Ter o Espírito Santo é igual dizermos que temos sabedoria,
coragem, determinação, humildade, convicção em servir ao Senhor, amor a Deus, amor pelas vidas. Repete comigo: sabedoria, coragem, determinação, humildade, convicção em servir ao Senhor, amor a Deus, amor pelas vidas. É um conjunto. O Espírito Santo, ele não traz uma coisa só, ele traz um grupo, ele traz um conjunto de coisas. É por isso que você tem que ter o quê? Convicção. Eu sei que Deus me chamou, eu tenho um líder, eu tenho uma posição, eu faço parte de um grupo de trabalho, Deus me mostrou o caminho e eu vou caminhar nessa direção e vou vencer. Quando eu sei disso, nada tira. Nós sabemos que precisamos alegrar o coração de Deus. Quando você tem um amigo e quer fazer o amigo feliz, você não fica contra ele, você fica a favor dele. Quando você tem uma aliança com Deus, você não fica contra a orientação dele, você fica a favor dela. Ele ama pessoas? E você? Você ama as pessoas? Nossa, eu amo a minha namorada como ninguém ama ela. Eu não estou falando desse tipo de amor, do eros, estou falando para você do amor realmente, né? Aquele ágape, aquele amor que veio de Deus, que está em cima de você, que faz a diferença, que você tem carinho, sabe? Que você ama ao próximo como a ti mesmo, você não quer que ele se fira. Ah, mas ele é mau. Amado, nós somos como vasilhames. Você coloca dentro dele o que você quiser. Na mesma garrafa, você pode colocar leite ou veneno. Na mesma garrafa. A garrafa é a mesma, o que muda é o conteúdo. Agora, muitas vezes alguém foi lá e colocou coisa na garrafa que não devia. Qual é a sua parte? Jogar aquilo fora e lavar, até que aquilo saia, acabe. E nós precisamos ter essa convicção, que as pessoas, eles têm uma natureza do mundo que é ruim, mas se nós enchermos eles do sangue de Jesus, muda toda a estrutura. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus vai entrar na vida daquela pessoa, aí ele vai ficar bom. Ou você pensa que não tem crente que no meio do caminho cai, abandona a fé? A gente vê aí quantos caras grandes acontece isso. Artistas. Michael Jackson era o quê? Antes de ser o grande cantor, cantava na igreja. Uau, e tem um monte de cantor americano que começaram na igreja, um monte deles. E tem um monte de jogador de futebol que era muito bom e acabou indo para o beleléu. É verdade. Mas por quê? Ele não está bem estruturado. O pessoal tira o Espírito Santo de dentro do vasilhame e coloca mundo, e ele é uma embalagem. Vocês já olharam para o Neymar? Sim ou não? Joga bem pra caramba aquele sujeito, né? Ele era da igreja Peniel, né? Batista Peniel. E hoje, de onde ele é? Ele manda dinheiro para a igreja, mas filho fora do casamento, tatuado do pé à cabeça, farras, orgias. Será que tem alguma coisa a ver com a palavra? Mas eles pegaram devagar, começaram a tirar dele o quê? Aquilo que era bom, e começaram a colocar outra coisa. Ele não deixou de ser uma garrafa, joga bem pra caramba, é uma estrutura, mas ele perdeu a intimidade com Deus, porque o conteúdo mudou. Quando o pastor Juliano também foi, ele não está aí, né? Estava aqui agora. Cadê ele? Subiu? Ele era jogador de futebol, né? E na época, ele estava andando por um caminho que, quando nós pegamos ele para conversar, ele estava fazendo uma porção de coisas que não era interessante. E depois, Deus pegou ele acabou mudando de opinião, mas ele largou tudo para ser o quê? Trabalhar no mundo, Aí ele foi ser o quê? Representante de remédio, apresentador de produtos de medicamento. Nossa, coitado, deixou de ganhar dinheiro para ser o apresentador de produto farmacêutico, coitado. Engraçado, né, irmão? Hoje ele está aí fora com uma BMW, com uma Hilux. Hoje ele está aí fora com o apartamento dele, está aí fora com uma empresa grande, está aí fora com... O que aconteceu?
você é algo especial para Deus. O seu dom natural deve ser somado ao seu dom espiritual. Mas se você deixar, o povo do mundo vai tentar arrancar de você o conteúdo para colocar o conteúdo do mundo. Ah, mas o cara não vai ser mais próspero? Provavelmente vai, mas só que a intimidade com Deus se encerra. Por isso que nós precisamos tomar cuidado e procurar nos enchermos do Espírito Santo. Falei, eu preciso procurar me encher do Espírito Santo. Mas por que eu quero me encher do Espírito Santo? Exatamente para quando vierem colocar as coisas erradas, não caber, não tem espaço. Teve uma pessoa que me mandou um filminho que é para passar em célula. Eu ia até pedir para colocar, esqueci, e acabou não colocando, não gravando para colocar. Mas a pessoa falou assim, vou mostrar para você uma coisa. Aí ela vai, pega um prato, coloca água, dentro do prato ela joga orégano, e depois ela unta o dedo. E o orégano está todinho assim no prato. Aí ela vai e coloca o dedo no meio do prato, dentro da água. Todo o orégano sai de perto. Deve ser coisa do capeta, né? Doido. Achou que era mágica? Né? É a manifestação do Espírito, é assim. Mas é uma coisa que funciona, acontece. Você põe o prato, você coloca água, coloca lá a sujeirinha, lá o orégano, e quando você coloca o dedo untado, ele vai tudo para fora. Quer dizer, quando o Espírito Santo entra, o pecado não consegue ficar. Por isso que nós temos que nos encher do Espírito Santo, porque nós temos que ter a sabedoria do Espírito, a coragem do Espírito, a determinação do Espírito, a humildade, a convicção em servir ao Senhor, que faz parte da Trindade, o amor ao Pai e o amor pelas vidas. Vai ser natural, vai ser natural. Então eu preciso falar para você dos 3 estágios do vencedor, só 3. Primeiro, ter convicção de quem ele é. Você precisa ter convicção de quem você é. Você tem convicção de quem você é? Ou você muda à medida que o pessoal pressionar? E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim um homem, para que eu o cure da sua lepra, pelo que deveras notai, peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Ele tinha convicção ou não tinha? Já pensou? O rei que é o rei afinou. O rei que tem exército, e aí o profeta que não tem exército fala: deixa ele vir, chama lá. Ele vai saber que tem profeta em Israel, ele vai saber que Deus manifesta a glória dele. Nós às vezes não prestamos atenção. Todo mundo lê a Bíblia, mas pouca gente presta atenção. Rei não unge profeta. Profeta é que ungiu os reis. A maior autoridade para Deus não está no rei, a maior autoridade para Deus está no profeta. E nós muitas vezes estamos misturando as coisas. O que é melhor, eu ser cheio do Espírito Santo ou eu ser um cara bonitão lá na televisão? É que você está dentro da igreja se fala isso, porque se bobear, você vai querer tirar fotografia, fazer um book e virar gente grande lá na televisão. Olha a bagunça que está aí com essa história de ideologia de gênero, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, que o pessoal lá da televisão nem abre a boca, não fala nada para não perder emprego, não arruma confusão. Eles são artistas, falam: não, eu estou aqui na Globo, tenho minha posição, se eu abrir a boca vai dar confusão. Então, mesmo ele não se agradando do que está acontecendo, faz de conta que está tudo bem. É medo, não quer perder o quê? A posição. Mas aquele que está com Deus perde posição? Diz que se por um caminho vier o inimigo, por 7 caminhos ele fugirá de nós. É poder. Ah, mas se fechar essa porta, se fechar essa porta, o Senhor abre 2. Pode ficar tranquilo. Ele é poderoso e Ele garante. Nós precisamos ter isso no coração. Eliseu não se abalou com a carta do rei da Síria, porque Eliseu sabia quem era o seu Deus, sabia também quem era ele na presença de Deus. Nós nos tornamos santos ou íntimos de Deus no momento da aflição, na dor. É aquele momento que você vai correr para perto dele, é que ele vai poder mostrar a glória dele para você. Está preparado para ver a glória de Deus? Então não se assuste com a aflição, porque na dificuldade ele está lá para te ajudar.
Nós vencemos as aflições porque somos santos em Deus todos os dias da nossa vida. Nós buscamos em Deus todos os dias da nossa vida. Não é um momento, hoje, agora, santo, não santo, cheio do Espírito, vazio. Não existe isso. A gente vai se enchendo ao longo dos dias. A gente vai, sabe, um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho, e vai completando. Tem hora que vaza um pouco, a gente coloca mais um pouco. Tem hora que vem uma dificuldade muito grande, perde mais um pouco, mas a gente busca de novo. E isso vai nos fazendo fortes. Nossas escolhas diárias é que vão dizer a que nível de fé nós estamos. Nossas escolhas diárias. Eu tenho que viver a fé. Não existe essa história de, hoje, meu irmão, estou tão cheio de fé, que se vier, sabe, o monte, eu mando o monte se lançar daqui a colar. E amanhã? Hoje eu não acordei com fé, não. Hoje eu estou sem fé. Isso não existe. A fé é algo que vai se estabelecendo que nem uma escada, degrau a degrau. Ninguém sai do primeiro e pisa no 20º. Todo mundo, mas eu prefiro ir de elevador. Não, deixa de ser falso. Você vai ter que subir dia a dia, vai ter que buscar dia a dia, vai ter que colocar, sabe aquela situação? Você faz alguma coisa e Deus responde, eu não imaginava que ia acontecer isso, aconteceu. Quando vem a próxima, você fala, peraí, se Deus fez aquela, Ele vai fazer de novo. E aquilo começa a provocar em você a fé, o acreditar, o continuar, o realizar, o evidenciar. E aí você começa a falar, peraí, alguma coisa maior vai acontecer, alguma coisa melhor vai acontecer. Por quê? Porque Ele garante essa vitória. Nossas escolhas diárias é que demonstrarão se estamos em aliança com Deus ou não. Diariamente o meu comportamento, o meu tempo, desculpa, eu estou tão cansado hoje, não dá para orar. Mas vai passar o futebol, bom, vou assistir. Peraí, as escolhas nossas vão mostrar em que nível nós estamos. Mas eu não posso assistir futebol. Pode, não tem problema nenhum. Mas o tempo de Deus você não vai trocar por qualquer coisa. Eu posso ir lá e assistir, eu posso ficar o dia inteiro, mas quando chegar na hora de orar, eu vou ajoelhar e vou orar. Eu vou me posicionar. Mas por quê? Porque eu sei quem é o Senhor da minha vida. Eu não tenho dúvida. Como você tem vivido é que vai determinar qual é o grau de intimidade que você tem com Deus. Vem desejos errados? Tem. E você faz o que com eles? Eu aceito logo e tomo posse. Não. Eu rejeito eles e mudo a minha vida. Ou você acha que as pessoas aí fora, os pastores e todo mundo, não vem pessoas oferecendo coisas erradas? Vira e mexe aparece alguém com alguma saída mirabolante. Mas a gente fala, está dentro ou está fora da palavra? Está fora, não serve para nós. Puxa vida, não serve, irmão. Se vai nos tirar da presença de Deus, porque o pecado faz separação entre o homem e Deus. Então peraí, eu prefiro não ter tudo aquilo, mas ter a minha intimidade com o Senhor. E quando eu tenho intimidade com Deus, eu posso pedir, eu posso clamar, eu posso falar com Ele. Quando eu não tenho, já forma uma parede entre nós, a sombra, não dá, o sol da justiça não te alcança. Amém? Tem pessoas que amam a Deus, e se elas amam a Deus, ficarão felizes de fazer o que agrada o coração de Deus, terão prazer em abençoar e ajudar pessoas, porque elas são perfeitas, são a criação do Senhor, né? Serão felizes por poderem participar do projeto de Deus aqui na terra. Se ela tem a intimidade com Deus, ela não tem dificuldade de vir na igreja, ela não tem dificuldade de obedecer o líder dela, porque ela ama a Deus, e se ela ama a Deus, ela quer que as coisas de Deus aconteçam na vida dela, e isso precisa ser avaliado. Por quê? Porque eu preciso ter convicção de quem eu sou. Quando a pessoa não tem convicção de que ele é crente mesmo, ele fica procurando o que alimenta ele, o que dá mais satisfação para ele. Quando ele é crente de verdade, ele procura o que dá satisfação para Deus, porque a satisfação de Deus será a satisfação dele. Toda vez que ele vê Deus feliz, ele vai se sentir feliz. Toda vez que ele tiver que fazer alguma coisa, ele vai avaliar e vai fazer dentro dos parâmetros que o Senhor coloca. Segundo, não se moverão por pessoas ou situações. Eles não vão mudar. O caráter
seu. Ele não pode mudar. Você já pensou, você casa um dia, passou, 6 meses, você encontra uma outra pessoa e fala assim: nossa, esse aqui é mais bonito do que aquele que eu levei para casa, vou trocar, né? E passa mais 6 meses, eu faço o quê? Aparece outro. E depois de 5 anos, outro. Isso é um casamento? Não. Isso daí é um encontro de conveniência. Quando nós casamos, a gente faz algumas promessas e recebe algumas promessas. E uma delas é até que a morte nos separa, que a gente vai até o fim, que a gente vai ficar junto, que não vai ser dinheiro, não vai ser dor, não vai ser isso ou aquilo que vai segurar ou atrapalhar. A mesma coisa é espiritual. Nós não vamos mudar a nossa visão. Mas sabe quem está falando agora? É o prefeito. Não, sabe quem está falando agora? O governador do estado. Sabe quem está falando agora? O dono daquela empresa grande. Sabe quem está falando agora? Aquele artista maravilhoso, aquela artista maravilhosa. Meu irmão, não importa quem seja, importa que eu sei o que é certo e sei o que é errado, e eu vou ficar na minha posição, porque caráter é conjunto de qualidades de uma pessoa, e isso tem que estar incorporando você, saber quem você é e saber que as situações não mudam você, é diferente. Eu posso trabalhar de pedreiro, de ajudante, de engenheiro, de açougueiro, é uma coisa, mas não trocar a minha salvação, não trocar a minha intimidade com o Criador, com aquele que pode todas as coisas. Veio pois Naamã com seus cavalos, com o seu carro, parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou e foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Olha, ele achou que porque ele era quem? O capitão do maior exército que tinha na época, que ele ia chegar lá, e ele ia ter todo um atendimento especial, diferenciado, que ele ia chegar lá, o profeta ia sair para fora, aí ele disse que o profeta ia tocar nele, aí ele disse que depois que o profeta falasse umas palavras bonitas e tocasse nele, ele estaria curado daquela lepra. Fantasioso, né, irmão? Bastante fantasioso. Tem um monte de gente aí fantasiando coisas, a realidade é uma só. Ele era um homem que tinha uma doença que era incurável, contagiosa. Como é que ele queria que de repente o profeta fosse lá e tocasse na lepra dele? Vocês já pensaram nisso? O profeta ia sair lá e tocar na lepra. Mas além isso daí é o físico, mas além do físico, o que o profeta tratou antes de tratar a pele de Naamã? O caráter dele. Por quê? Porque a primeira coisa que Naamã fala depois é o quê? Lá onde eu estou, lá em Damasco, não tem rios melhores que esse, mais puros do que esse. Meu irmão, ninguém estava querendo convidar ele para tomar um banho de piscina. Ele queria ser curado da lepra. E se ele queria ser curado da lepra, a primeira coisa que ele tinha que fazer é obedecer calado, porque até então ele não foi curado. Então a primeira área que ele estava sendo curado era a área de orgulho, porque ele foi se desenvolvendo de uma maneira a ser duro, a matar pessoas, a ser o escolhido do rei, a ser conhecido como alguém muito especial, e de repente ele esqueceu de tudo isso. Então a primeira coisa que Naamã faz com ele é quebrar ele na envergadura, na estrutura. Vai no rio sujo e toma banho lá. Ele pegou o cavalo dele, a equipe dele, o exército dele, e já ia saindo. Aí os próprios atendentes dele, os colegas dele, os serviçais dele lá, falaram assim: meu senhor, se te pedisse alguma coisa muito mais difícil, o senhor não faria? Agora ele está pedindo só para o senhor descer nessas águas aí. Foi que ele parou para pensar: pô, não é mesmo? Não é que é verdade? Eu já levei ferimento de espada, eu já levei ferimento de batida de escudo, eu já subi em cavalo, desci em cavalo, corri, blá, blá. Isso aqui não é nada mesmo. É onde ele para e volta, e vai dar os 7 mergulhos. Pensa um pouco, por que 7 mergulhos? Porque ele tinha que obedecer para mudar a sua estrutura. Nós muitas vezes não entendemos o que Deus quer mudar na nossa vida.
Nosso orgulho é tão grande, que se falar para você fazer algumas coisas, você fala, eu não. Irmão, aquela pessoa pisou no seu pé, vai lá e pede perdão para ela. O senhor está brincando? Foi ele que pisou no meu pé? Pois é, irmão, mas quebra o teu orgulho primeiro e vai lá. Você já reparou que uma coisa que o cristão, o crente tem, é uma dificuldade, meu irmão, mais ou menos em 70%, chama-se obedecer. Nossa, isso é difícil mesmo. Você pega assim, a maior parte dos líderes, eles vêm choramingar. Pô, apóstolo, eu falei, conversei, mas o pessoal não obedece. Ai, não sei o que. Eu falei que esse é o caminho, eu falei que é por aqui, mas quando eu olho, eles estão saindo pelo cantinho, dando a volta para o outro lado. Puxa vida, parece que a gente não fala. E a primeira coisa que a gente fala para eles é assim: você lembra como você era? Aí ele fala, o senhor está querendo dizer o quê? Que é castigo? Não, estou querendo dizer que é uma natureza humana, não obedecer. A criança, quando ela nasce, é pequenininha, quando ela tem fome, ela faz o quê? E quando ela que ela vai no banheiro na fralda, e ela quer que você troque, ela faz o quê? E quando ela quer dormir, ela faz o quê? O que ela aprendeu? Ser manhoso. É manha. Depois de um tempo, mesmo que você vai dar, que não é, cara? O que está acontecendo? Eu já troquei, eu já dei o TT, eu já tô, mas o que eu vou fazer? Quando ela fica muito cansada, ela chora também. Não era mais fácil ela dormir? Mas ela está aprendendo o quê? Que o choro é a melhor saída. Ranhetice é a melhor saída. E aí depois a criança cresce. Quando você fala assim, levanta, está na hora de ir na escola, o que ela faz? Chora. Vai criando dentro dela esse lado de autodefesa. E quando ela cresce mais, ela vai para a igreja, você fala assim, esse aqui é o seu líder, e ele fala assim, você pode me ajudar? Ela faz o quê? Esse líder é muito pesado, esse líder ele não carrega no colo, esse líder não me dá. Por quê? Porque ela aprendeu desde pequenininha que chorar resolve. Na verdade não resolve mais. É por isso que você fala assim, porque tem pessoa que se torna grandes empresários, tem pessoas que não conseguem sê-lo. Porque tem pessoas que pararam de chorar e começaram a realizar. E tem pessoas que continuaram a chorar. Eu trabalho na empresa, eu sou perseguido. Você já viu? Tem gente que é perseguida em todo lugar que trabalha. Eu falei uma vez um membro, ele falou assim, eu não aguento mais, é a 4ª empresa que eu trabalho e eu sou perseguido. Eu falei, irmão, você tem um X nas costas, alguma coisa, tem algum negócio, porque não é possível que te persigam tanto. Vamos falar um pouco sobre sua maneira de trabalhar. Não, eu sou contratado para trabalhar das 8 a meio-dia, da meio-dia a 1 eu tenho que almoçar, e quando é 5:30 da tarde eu tenho que ir embora. Eu falei, até eu te perseguia, rapaz. Até eu te pegar, te persigo. Por quê? Porque tem dias e dias, tem dias que você precisa ajudar, tem dia que você precisa dar um plus, alguma coisa a mais. Porque promoveram o Zé, não sei porquê, e a mim ninguém promoveu. Você queria fazer o quê? Criar um padrão de quem não faz, um padrão dos desanimados, um padrão dos preguiçosos. Não existe isso. Líder é aquele que não está preocupado com o horário, está preocupado com a realização. É diferente. Então hoje nós temos visto isso, e aí a gente começa a perceber, peraí, eu não posso me mover, perder o objetivo, não posso. O objetivo é primordial. Ele se indignou, e o profeta não foi lá. Já pensou? O cara vai embora. O rei, quando falou para ele que ia ter que curar, ele rasgou a roupa. Agora o profeta está dando, vamos dizer assim, dando tapa na cara do capitão. O outro rasgou a roupa só por causa de uma cartinha. E o profeta fala para ele, se quer ser curado, vai. Olha que situação. Você sabe quem você é? O profeta sabia. Eu sou o escolhido de Deus, que veio para estar se posicionando e fazer milagres na terra. Tem alguém aqui que está preparado para fazer milagre na terra? Tem alguém aqui que quer fazer milagre na terra? Porque ele sabia quem ele era, por isso ele não mudou. Ele mandou o recado.
Os próprios funcionários do homem chegaram e falaram: desce logo na água, vamos lá. E quando ele desceu na água, ele viu que era verdade, porque na 7ª vez ele levantou curadérrimo, transformadíssimo, lindo, lindo de morrer. Imagina, ele podia até fazer aquelas propagandas de secate cure, aquelas coisas, ele podia fazer: antes eu tinha marca, agora não tenho mais, agora eu fiquei bonito e tal, mas podia, né? Se fosse nos dias de hoje, ele ia engarrafar aquela água e ia vender, não é assim? Tome 7 goles e fiquei curado. É verdade, mas ele saiu tão feliz, ele saiu transformado. Nós precisamos estar convictos para não sermos constrangidos pelo dinheiro ou poder dos outros. Nós não podemos ser constrangidos por essas coisas, porque nós temos algo que é muito maior que o dinheiro e o poder dos outros. Nós temos a presença do Deus Todo-Poderoso. É isso que Eliseu sabia: o que eu tenho, esse Naamã não tem, aquele rei da Síria não tem. Eu tenho a manifestação de Deus, e eu não vou mudar, eu não vou voltar atrás. Temos que realmente ter a convicção que maior é aquele que está conosco do que tudo que está nesse mundo. Temos que viver o que declaramos ou lemos da Bíblia sobre o poder do nosso Deus: poder de salvar, poder de curar, poder de libertar, poder de transformar, poder para suprir nossas necessidades em glória. Quando Eliseu não apareceu pessoalmente, Naamã ficou realmente dando trabalho, mas assim que ele percebeu que valia a pena, ele entrou na água, fez o que tinha que fazer, saiu de lá, ele calou, ele se converteu inclusive. Por quê? Porque ele viu que aquele homem ele não estava mexendo com qualquer. Quantas vezes o pessoal chega para você e chama você de crentinho? Quantas vezes as pessoas se levantam contra os pastores? Quantas vezes? Não uma nem duas, não. Eles pensam: mas o que aquela moça é diferente daquela moça da rua? O que ela é diferente? Ela tem cabelo, a outra tem. Ela tem uma roupa, a outra tem. Ela tem um batom, a outra tem. Chapinha, você tem? Tem chapinha, a outra tem também. Mas a diferença é a manifestação do Espírito de Deus que está na vida dela. E essa não é vista com os olhos da carne, porque a Bíblia diz isso: a carne aos carnais, mas aos espirituais Deus tem coisas maiores, segredos maiores. E aí Deus entra na parada para fazer, para mudar, para estabelecer. Terceiro, o vencedor precisa desenvolver aliança e intimidade com Deus. Diga: desenvolver aliança e intimidade com Deus. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino, ficou purificado. Os sinais são o selo da evidência da manifestação de Deus. Digo, os sinais são o selo da evidência da manifestação de Deus. Tem alguns sinais, irmãos, que são esses de cura, mas tem outros sinais que são aqueles que estão no comportamento. Já percebeu quando a pessoa se converte de verdade? Ele falava palavrão, era bocudo, mal criado, de repente ele vira uma pessoa tranquila, calma, né? Puxa vida, olha, ele fala até meio pausado, está falando, não, olha, irmão, não faz isso não, que isso não é bom. Antigamente ele diria assim: vai para os quintos, vai para não sei aonde, quando não mandasse para outros lugares mais distantes. Mas mudou o quê? O caráter dele foi lavado, remido, restaurado, transformado. Você vai lá e pergunta: pastora Nilza, como é que era o apóstolo quando ele era jovem? Ela vai falar: docinho de coco. Menino era meigo. A gente brigava às vezes de se bater. Se passasse a sombra perto de mim, eu queria brigar. Briguei na rua, fui enfrentar um motorista de um carro que era do tamanho do pastor Sandro. Eu fui empurrando ele, e o guarda falou: para, moço, eu vou apanhar, olha o tamanho do cara perto de você. Falei: solta ele para você ver. O cara falou: ele é louco. Quase me prendeu, sai daí. Porque não tinha jeito, era encrenqueiro, era sempre querendo. Quando Deus entrou, eu falei: cara, o que eu estou fazendo? Empresa, eu era daqueles que nas reuniões tinha que brigar. Eu entrava na reunião que não era nem para mim, era só dos caras maiores, dos gerentes. Eu era supervisor, mas eles sabiam assim, tipo, chacoalha o Marcos e põe ele lá.
ele vai morder todo mundo. Não dava outra, eu ia lá apresentar o resultado da empresa, já entrava olhando, o que vai acontecer aqui? Quem é que manda mais, quem é que manda menos? Media lugar para sentar. Eu sei que a roda vira assim, vai passar pelo diretor, ele vai falar, eu falo fulano, eu tenho que ser o último ou penúltimo, porque daí não volta mais. Montava relatório, deixava tudo embaixo na mesa, a secretária lá de fora esperando, e fuzilava eles. Era uma briga, a bispa falava assim: para que você arruma tanta encrenca? Eu falava: a gente precisa mostrar quem é certo e quem é errado. Para quê? Orgulho. É o lado do, sabe, aquele que você fica doente, fiquei doente na época, é afastado, um monte de coisa. Por quê? Porque era 2 dias sem sair para casa. Entrar na empresa num dia, sair 2 dias depois, porque fazendo relatório, brigando, preparando, porque queria provar que o cara estava errado. E quando eu provava, o que acontecia? Mas não, comigo é assim. Comigo é assim. Ponto. Aí me converti. Primeira situação, Deus falou: cala a boca. E eu falei: não deve ser o Espírito Santo, deve ser o inimigo, mandando eu ficar quieto no meio de uma reunião. E ele falou: só tira o sapato, espera, põe a mão na mesa. Eu tirei os 2 sapatos, coloquei a mão na mesa, fiquei calado. E o final foi que eu fui vitorioso na reunião sem dar uma palavra. Deus levantou outra pessoa para me defender. E quando acabou, que eu pus o sapato de volta e terminou o dia, eu voltei para casa e disse para a bispa: não sei o que aconteceu, Deus não me deixou brigar, e levantou o controle, Ele brigou por mim, e no final, ao invés de eu perder a posição, eu ganhei uma posição a mais. O que acontece, irmão? O Senhor é o teu pastor, nada te faltará. Quando você entender que Ele é o teu pastor, quando você achar que você é o gostosão, pau em você, aí é pela sua força. Mas quando você deixar Ele ser o teu Deus, Ele fala: filhinho, senta aí, papi vai fazer algo agora, fica tranquilo. Ah, mas se eu não falar, eu vou perder. Não perdi nada, irmão, só ganhei. Eu era para perder a minha gerência, eu ganhei a gerência do outro. Fiquei gerente comercial e ainda fiquei gerente de produção, temporariamente, até que eu achei um homem para colocar sentado naquela cadeira. Olha que situação. O cara se levantou contra mim, foi mandado embora, e ele me deu a vaga do cara e falou: Marcos, você fica interino aí, até você achar alguém que vai fazer esse trabalho. Eu fui, achei um amigo, coloquei lá, ficou muito mais fácil o trabalho para mim. Agora, o que é isso? Antes eu ia lá e discutia e brincava, e acabou. Falei: peraí, Deus, eu estou no caminho errado, eu estou no caminho contrário, na mão contrária. Agora é outra coisa. Então os sinais não vêm só do dinheiro, não vem só de repente uma cura física, mas vai curar a tua alma, vai curar o teu caráter, vai mudar a tua estrutura. Você precisa dessa mudança, você precisa dessa mudança. Por isso os sinais, os milagres são importantes, para que as pessoas possam parar, prestar atenção no tamanho do poder de Deus. Porque aquele dia me desmontou. Eu achei que, mas aquele dia lá eu falei: não faço mais isso. A partir de agora eu oro. E passei a orar, passei a apresentar a Deus. Todos os dias eu ungia a empresa não era pequena não, mas eu saía com azeite e ia colocando embaixo de máquina, atrás do lugar, e não queria nem saber o que ia acontecer. Terminava o expediente, o pessoal ia embora e eu saía, só o guarda via. Dava a volta no quarteirão, por fora, jogando óleo. Gastei um óleo lascado, mas ungi tudo. O que você está fazendo? Posicionando. Mas e o bate-boca? Não precisa mais. A manifestação do Espírito de Deus é maior. O poder do céu é maior do que o poder da terra. E é isso que nós precisamos mudar. Porém, isso não faz Deus melhor nem pior. Porque a verdade é que Deus é Deus se fizer milagres, e continua sendo Deus se não fizer também. Então a manifestação dos sinais dele não vai tornar ele mais Deus, mas faz bem para nós. Nós é que conseguimos firmar o nosso caráter quando nós enxergamos a mudança que está acontecendo. Se Deus fizer um milagre, 10 milagres, 1000 milagres, 100 milagres, não importa, Ele continua sendo Deus, do mesmo jeito. Então isso precisa entrar no nosso coração. O que Deus tem de melhor para a sua vida é a salvação e a vida eterna. Essa é a parte mais forte. Ele quer você com Ele, quer você no céu.
Os sinais evidenciam apenas o que Deus quer que todos nós tenhamos sempre: o melhor. Diga o melhor. Deus quer te dar o melhor, e os sinais marcam isso. Os sinais determinam isso. Você veja que situação. Quando ele levantou Eliseu estava com Elias, e Elias falou para ele: se você me ver partir, você pode pedir o que você quiser. Eliseu, ele sabia o poder de Elias, mas ele queria sentir que o poder também estaria, a manifestação de Deus também estaria na vida dele, a presença de Deus também estaria na vida dele. Por isso ele não pediu riqueza, não pediu nada, ele pediu o quê? A porção dobrada que estava na vida de Elias. Elias fez 8 milagres, e Eliseu 16. Mas quando a gente lê lá, e eu já expliquei isso uma vez, que o Espírito que ele pede, a porção dobrada do Espírito que estava em Elias, que ele pede, não era o Espírito Santo, porque o Espírito Santo em si mesmo é completo. É como se ele tivesse 1000 litros e você usa quanto quiser. Elias usou 8 e ele queria o dobro. Só que para ter o dobro, não precisava mais do Espírito Santo, precisava mais de um caráter pessoal transformado. Por isso que ele fala, ele queria o Espírito, o dobro do Espírito que estava em Elias. E aí quando você vai na sua Bíblia, normalmente está com letra minúscula, porque letra minúscula fala do Espírito do homem, letra maiúscula fala do Espírito de Deus. E aí ele mostra que ele queria olhar para Elias e ter mais coragem do que Elias teve, ser mais determinado. Por quê? Porque o poder de Deus é o mesmo. Se você chegar hoje e falar assim: qual o tamanho do poder de Deus? Não cabe em nós, porque Ele criou o céu e a terra, não cabe. Mas quanto eu posso usar o poder de Deus? Quanto eu for capaz, quanto eu tiver fé, quanto eu buscar. E Eliseu entendeu isso. Ele não precisava de mais da presença de Deus, porque a presença de Deus já existia. Ele precisava de mais coragem para fazer os milagres. E hoje eu quero passar isso para você, que a mudança da tua vida não está em Deus, está em você. A coragem de você exercer a fé, a coragem de você acreditar no poder, a coragem de você viver a manifestação, a coragem de você amar a Deus sobre todas as coisas. Porque quando eu quero alguma coisa, eu fico louco para fazer, eu vou atrás, eu descubro, eu vejo. Mas e quando eu quero a manifestação de Deus? Eu também preciso ter essa loucura, essa vontade, essa garra, essa determinação, porque vai acontecer à medida da sua busca, à medida da sua fé. Então Geazi, servo de Eliseu, homem de Deus, disse: eis que meu senhor poupou a este Sírio Naamã, não recebendo da sua mão coisa alguma que trazia. Porém vive o Senhor, que hei de correr atrás dele e receber dele alguma coisa. Então, 25, então ele entrou, pôs-se diante do Senhor e disse-lhe Eliseu: de onde vem, Geazi? E disse: teu servo não foi nem a uma parte nem a outra. Porém ele disse: porventura não foi contigo o meu coração, quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te? Era a ocasião para receberes prata, para tomares roupas, olivais, vinhas, ovelhas, bois, servos ou servas? Portanto a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua descendência para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. A intimidade tua com Deus vai promover discernimento, vai promover que você vai enxergar não com os olhos da carne. Geazi não estava olhando ele com os olhos da carne, mas estava olhando com olhos espirituais. Eliseu estava olhando Geazi com os olhos espirituais. Espera aí, se eu não peguei, por que você está pegando? Se eu não fui lá tomar posse, por que você está tomando? O líder não fez aquilo, porque o liderado estava assumindo uma posição daquela. Orgulho, mentira, engano. E aí, quer dizer que espiritualmente ele já estava leproso. O caráter dele já estava atrapalhado, já estava bloqueado. Por isso a maldição viria sobre ele de uma forma fácil, porque na verdade o caráter dele já estava estragado, o coração dele estava estragado.
Não era, Eliseu fez a obra e disse: não quero saber, não preciso de nada, vai em paz. E o homem se converteu, o homem aceitou, o homem disse que não queria mais se dobrar a outro Deus que não fosse o Deus, né, o Deus de Eliseu. Pediu vamos dizer assim, duas quantidades de terra para colocar em cima do burrinho dele e levar só para lembrar do que tinha acontecido naquele dia. Ele queria orar e lembrar daquilo que Deus fez na vida dele, e pediu perdão porque o Deus dos sírios era, vamos dizer assim, ele era obrigado a entrar com o rei naquele lugar, e ele teria que muitas vezes se dobrar ali do lado do rei, e ele falou que Deus me perdoe por isso, porque eu não quero fazer isso. Agora vai Geazi, que era um auxiliar, que era alguém que vivia as coisas de Deus, e deseja o que não deveria desejar. Eu disse agora há pouco, que somos vasilhames, e que dentro de nós pode ter o que for, pode ter coisas boas e coisas ruins. Geazi deixou coisas boas saírem dele e entrar as coisas ruins. Por quê? Porque o milagre desse, na cara dele, e ele não respeitando o líder, um milagre desse, na cara dele, e ele com os olhos grandes nas coisas materiais, nas coisas financeiras. Quantas vezes nós não temos líderes sofrendo com seus liderados, porque o líder fala uma coisa e o liderado fica com olhos carnais, olhando para as coisas físicas. E aí ele fez o quê? Falou para ele: portanto a lepra de Naamã se apegará a ti, a tua descendência para sempre. Por quê? Por causa do comportamento. Não existe maldição sem causa. Ele deu espaço para maldição. Com o quê? Desobediência, falta de respeito, não olhar para o líder e seguir o líder dele. E nós muitas vezes não prestamos atenção nisso. A presença do Espírito Santo trará manifestação de dons. O Espírito Santo estava na vida de Elias, passou para Eliseu, e Eliseu estava ali agora tendo uma revelação e acompanhando. A revelação de muitas coisas virá na sua vida e te dará a condição de ser vencedor. Você vai saber o que está acontecendo. Geazi acreditou que ele podia enganar. Eu vou por trás, pego, levo, ponho no canto lá, deixo. Irmão, será que Deus que cura uma maldição dessa, não era o Deus que ia mostrar, não era o Deus que ia fazer alguma coisa? Quem não tem a visão espiritual é levado a engano. Hoje nós estamos vivendo o Novo Testamento, e sacerdote não cai quando sobe no altar, mas a palavra diz para a gente não se preocupar com aquele que pode matar nossa carne, mas nos preocuparmos com aquele que pode matar o nosso espírito. Nós estamos nesse tempo. As pessoas estão dentro da igreja achando que o pecado é algo normal, e é isso que não pode entrar no nosso coração. Não é algo normal, não é algo comum, não é algo que nos faz bem, porque pode roubar nossa salvação e nossa intimidade, pode trazer sobre nós lepra. Ele coloca como símbolo a lepra, exatamente por quê? Porque é uma doença incurável, em si mesmo ela não tem cura. A lepra só é curada com milagre, e milagre é espiritual. A pessoa que abandona a palavra de Deus, a obediência à palavra de Deus, ela não tem cura na carne, ela só tem cura espiritual. Não vai adiantar, ninguém pode chegar lá e falar: eu vou tirar essa maldição de você daqui. Não, só quando você mudar a sua vida, só quando você colocar a sua posição de volta no altar, é que Deus pode tirar essa maldição, como tirou de Naamã, e dar a restauração. Amém? Nós precisamos entender esses mistérios. Nessa palavra, eu até tinha montado 2 palavras, tanta coisa que saiu, mas eu sabia que o tempo não ia dar tempo, então eu cortei metade. Mas entenda, a Bíblia vai falar com você profundamente quando você lê a Bíblia. Deus quer dar a você significado para cada coisa. Deus quer dar a você direção para cada coisa. E a primeira direção tem que ser no teu coração. O que é que tem amarrado você? O que é que tem preso você? O que é que tem limitado você? O que é que tem bloqueado o seu crescimento? O que é que não tem permitido que você sinta a manifestação de Deus? O que é que muitas vezes traz a você aquele desânimo? Mas sabe o que é? Eu estou meio desanimado da igreja.
Meu irmão, quando a pessoa fala assim, eu estou meio desanimado da igreja, sabe o que quer dizer? Vou falar para vocês como pastor. O pecado já entrou nessa vida. Por quê? Porque nós damos liberdade. A nossa alegria está em Deus. Nossa alegria está no poder de Deus. Nossa alegria está na manifestação do Espírito Santo. Essa é a nossa alegria. Mas quando nós ficamos com os nossos olhos tão voltados para a carne, que a carne começa a ser a parte interessante da nossa vida, então o Espírito vai se encolhendo, até não sobrar lugar para ele na vida. Hoje nós vamos orar, e você vai se encher de novo, e eu quero tocar em você. Eu vou descer daqui, e eu vou botar os nossos colaboradores que estiverem aqui, mas eu quero ungir todos vocês. Eu não vou ter tempo de orar demoradamente por cada um, porque eles vão orar, mas eu quero tocar em vocês. E eu quero que a manifestação do Espírito de Deus que está na minha vida passe para a sua vida. Eu quero que o poder de Deus que veio em mim, que tem me cutucado diariamente, mexido comigo diariamente, vai mexer com a tua vida também. Você vai abrir a sua boca e vai começar a ministrar a palavra. Você não vai viver simplesmente uma vida, como vou dizer assim, uma vida pequena, uma vida meia boca. Você vai viver uma vida abundante na presença de Deus. Você vai começar a ter prazer em ler a Bíblia. Você vai ter prazer em louvar os hinos e deixar esses hinos encherem você ao ponto de você fazer as coisas diferentes. Amém? Põe-te em pé. Deus pode, Deus faz, Deus realiza.